Em São Paulo, gasolina comum R$ 8,69. No Mato Grosso, diesel encostando em R$ 10. Quando a gente vê uma placa dessas, a reação é sempre a mesma. Pronto, ficou impossível. Mas a parte mais perigosa não é o susto na bomba, é o que acontece depois. Porque o combustível, ele não aumenta só o custo de dirigir, ele aumenta o custo de mover coisas. E quando mover fica mais caro, o país inteiro começa a pagar pedágio. Hoje eu quero te mostrar por que um aumento no posto pode parar no preço da sua comida, da sua entrega, da sua passagem, do frete e até das coisas que você acha que não tem nada a ver com o carro. E no fim desse vídeo você vai entender por que o diesel assusta até mais do que a gasolina. Imagina uma cidade onde tudo precisa atravessar uma única ponte. O pão atravessa essa ponte, o leite atravessa essa ponte, o remédio atravessa essa ponte, o ônibus escolar, o caminhão de gás, o cimento da obra, a ração do animal, a fruta do mercado, tudo passa por ali. Aí um dia, sem mudar nada nos produtos, o pedágio da ponte sobe forte. O leite continua sendo leite, o pão continua sendo pão, o remédio continua com a mesma fórmula, mas levar qualquer coisa até você ficou mais caro. No primeiro dia, ninguém entra em pânico. Já no segundo, o transportador recalcula. No terceiro, o mercado segura. No quarto, a margem aperta. No quinto dia, alguém remarca o preço. No sexto, a cidade inteira já está discutindo quem ficou com a conta. Essa ponte invisível existe no mundo real e o nome dela é combustível. Esse é o ponto que muita gente sente, mas não consegue explicar. O combustível é quase uma taxa de circulação da economia. Ele não está só no tanque do seu carro, ele está no trator que plantou, no caminhão que trouxe, na empilhadeira que descarregou, na moto que entregou, no ônibus que levou o funcionário, na máquina que abriu a estrada, na van que buscou o aluno, na ambulância, no gerador, na logística inteira. Por isso, quando a gasolina sobe, o motorista sofre, mas quando o diesel sobe, a economia inteira toma um soco nas costelas. Agora vem a pergunta que parece simples, mas é um bicho que tem mais bagunçado. Por que o combustível sobe? Por que o litro que chega à bomba já vem carregando uma pequena novela? Primeiro, tem o petróleo. Se o preço do barril sobe no mercado internacional, a pressão começa ali. Depois tem o dólar. Mesmo quando o problema nasce longe, a conta costuma chegar aqui em uma moeda que não é nossa. Depois disso, ainda entram outras camadas: refino, mistura, distribuição, transporte, armazenagem, impostos e margem. Ou seja, o preço que você vê no painel não nasce no posto. O posto é só o último ator entrando no palco. E é por isso que procurar um único vilão quase sempre simplifica demais um problema complicado. Às vezes ele sobe por causa do petróleo, às vezes por causa do câmbio, às vezes por causa do custo logístico, às vezes o repasse demora e depois vem de uma vez. Economia é um troço meio maluco. Várias engrenagens pequenas podem produzir uma pancada grande. Agora deixa eu te apresentar a Dona Lúcia. A Dona Lúcia não dirige. Quando ela ouve gasolina a R$ 8,69, ela pensa: problema de quem tem carro. Só que não. O pão dela veio de um caminhão, o tomate veio de um caminhão, o remédio veio de distribuidora, o botijão chegou em um veículo, o entregador do aplicativo abasteceu, o funcionário do mercado pegou um ônibus ou moto. Até o lixo da rua dela vai ser recolhido por um veículo que consome combustível. A Dona Lúcia não pisa no posto e mesmo assim ela paga o posto a semana inteira. Esse é o detalhe mais perverso da alta do combustível. Ela continua cobrando de você mesmo quando você não abastece. E aqui entra um detalhe muito importante: gasolina machuca mais o carro de passeio, mas o diesel mexe com a espinha dorsal do transporte. Quando o diesel sobe, começa um efeito dominó bem desconfortável. O frete fica mais caro, a margem do produtor aperta, o distribuidor repassa, o mercado hesita e depois remarca. A passagem de ônibus sente, a obra sente, a lavoura sente, a entrega sente. E o mais curioso é que nem todo aumento aparece com cara de aumento. Às vezes ele vem disfarçado. A entrega deixa de ser grátis, a corrida do aplicativo entra em tarifa dinâmica com mais frequência, o restaurante aumenta R$ 2 aqui e R$ 3 ali, a empresa reduz rota, o fornecedor
diminui a frequência de entrega, a inflação adora esse truque. Ela nem sempre chega gritando. Às vezes ela entra pela porta do fundo, de pantufa, e quando você percebe, já reorganizou sua despensa inteira. Mas por que em alguns lugares a placa parece cena de filme de terror? A resposta é simples, porque a localização pesa muito. Quanto mais longe dos grandes centros de distribuição e refino, mais tende a ser o custo logístico. Quanto menor a concorrência local, menor a pressão para segurar o preço. Quanto mais difícil e longo o trajeto, mais caro é fazer o combustível chegar. Em resumo, no mapa do Brasil, distância vira preço. Por isso você pode ver situações muito diferentes entre um grande centro como São Paulo e uma região mais distante no interior do país. O combustível não chega andando, ele chega custando. Agora pensa numa coisa simples. Um pé de alface, ele sai da lavoura com um diesel no trator. Depois entra em um transporte, pega a estrada, chega ao centro de distribuição, vai para o mercado, é descarregado, armazenado, refrigerado e exposto. A alface não virou joia rara, mas o caminhão até ela virar salada ficou mais caro. E essa é uma frase que resume muita coisa. A economia não cobra só pelo produto, ela cobra pelo caminho. Só que tem uma camada mais invisível, talvez a mais traiçoeira de todas. Quando transportadora, produtor, mercado e consumidor começam a acreditar que o combustível ainda vai subir mais, as decisões mudam antes mesmo do próximo reajuste. O fornecedor tenta se proteger, o comerciante remarca para não ser esmagado depois, a empresa compra com medo de comprar ainda mais caro amanhã, ou seja, a economia não é movida só por gasolina e diesel, ela também é movida por previsão, medo e defesa. E isso espalha a alta com uma velocidade assustadora. Então, quando alguém diz que combustível é só um problema de posto, isso é pequeno demais. Combustível é custo de transporte, é preço de comida, é valor de frete, é pressão na inflação, é orçamento doméstico, sendo esmagado sem fazer barulho. A gasolina machuca o motorista, o diesel percorre a economia inteira e os dois, quando disparam, contam a mesma história. Ficou mais caro colocar o Brasil em movimento. Da próxima vez que você vir uma placa marcando 8,69, 9,39 ou mais, não veja só um preço, veja uma corrente, veja um pedágio invisível, veja um momento exato em que mover pessoas, mercadorias e a vida comum ficou mais caro. Porque quando movimentar um país custa mais, o país inteiro sente.